Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, do verso 1 ao verso 8. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor tem para dizer à igreja. Amém? Amados, eu amo quando eu vejo Deus fazer algo, que nem a nossa irmã Tati aqui. Ela comentou sobre, desde o Tadel, depois veio a Tati aqui no momento que fez todo o apoio de culto aqui, orando, trazendo algumas palavras, momento de dízimos e ofertas, e realmente eu vi, a sintonia, o Espírito Santo falando, porque eu também tenho uma palavra para compartilhar ao seu coração agora, que está dentro desse mesmo trilho, desde o Tadel, que a Tati compartilhou. Por que eu falei que eu amo quando acontece assim? Porque geralmente a gente tem, acredito que vocês sabem, tem toda uma parte organizacional do culto que a gente faz, que a gente chama ali do momento, a liturgia que a gente faz, e não tem nada demais quando a gente se organiza na parte dos louvores, quem vai ministrar cada parte aqui, às vezes a gente se organiza, se comunica, mas geralmente, às vezes o pastor pede um louvor especial, que esteja ali alinhado com a palavra que o pastor vai ministrar, mas geralmente o pastor não pede. Se você fizer, é normal a gente alinhar os louvores, tudo que vai acontecer, a gente alinhar dentro da temática que Deus está trazendo ao coração do pastor ou daquele que vai ministrar. Mas eu amo quando às vezes a gente não se combina, não falou assim e Deus vai fazendo, É gostoso de você ir vendo assim a confirmação de Deus falando. Que nem eu mesmo, essa semana não falei nada com o Ministério de Louvor, eles tiveram a liberdade de escolher os louvores, o pastor foi buscar de Deus uma palavra, a Tati que trouxe o momento aqui do apoio de culto, e quando Deus usa cada um assim e vai encaixando, é gostoso ver isso acontecendo. Eu falo que é gostoso porque a gente vê, realmente é o Espírito Santo falando, a gente só é um instrumento, um canal de Deus, para que Deus fale as nossas vidas, amém? E eu tenho uma palavra para o seu coração, como eu disse, eu creio que Deus já está falando desde o começo do culto, e vai continuar falando através dessa palavra. E essa é uma palavra, queridos, é uma palavra de ânimo, uma palavra para te encorajar, é uma palavra para te fazer, como que eu posso dizer aqui, para que você possa assim, pegar um fôlego. Quem está precisando pegar um fôlego aí? Quem é aquele que às vezes está na sua caminhada aí, parece que você está chegando, que você já não está sem fôlego, que parece que não vai dar mais, você está precisando pegar um fôlego para continuar? Quem sente assim às vezes? Que parece que você está cansado, sem fôlego, parece que não vai dar, e você está precisando de um fôlego. Você está precisando, ou outro exemplo, sabe quando você, não sei se você é numa piscina, num rio, sabe quando você está nadando assim, parece que você mergulhou ali, já está quase acabando o fôlego, e você está precisando tirar a cabeça para fora para pegar um fôlego. Então essa palavra é para te dar um fôlego, queridos, para você continuar, para a gente continuar. Como que a gente precisa disso? Amém? E nosso Deus é fiel, Ele está conosco, E o tema dessa palavra até que eu quero compartilhar ao seu coração, que é a palavra que Deus quer falar com você. A palavra é uma, o tema é: não desanime. Não desanime, meu irmão. Você pode falar isso para o seu irmão? Meu irmão, não desanima não. Fica firme. Pega um fôlego aí. E continua. Não desanima. Desanima não, Claudinei. Fica firme, Desanima não, Paulo. O Senhor é com a gente vai chegar até o final. A boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Às vezes parece que a gente não vai conseguir, parece que vai acabar o fôlego, parece que a gente não vai terminar a corrida, mas a gente vai terminar a corrida assim, em nome de Jesus. E aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel e Ele é poderoso para terminar essa obra, amém? E como diz a palavra do Senhor, eu creio que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e Ele vai terminar essa boa obra nas nossas vidas. Então, meu irmão, não desanima não, tá bom? Lucas capítulo 18, do verso 1 ao verso 8.
Antes de ler o texto, deixa eu orar com vocês mais um instante. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui mais esta noite, podendo te adorar, te bendizer, render graças ao Senhor, celebrar os teus feitos, as maravilhas do Senhor, mas também, Pai, eu rendo graças ao Senhor por podermos estar aqui recebendo de Ti. Obrigado, Pai. Eu peço que o Senhor continue a falar conosco através dessa palavra. Então, somente me use como um instrumento, como boca do Senhor, como profeta do Senhor, a qual o Senhor me chamou. Me usa, Pai, para ministrar uma palavra ao coração dos meus irmãos. Que desde o momento da leitura do texto, o Senhor já possa falar ao coração. O Senhor conhece a necessidade de cada um, que cada um precisa ouvir, receber. Fala ao coração dos meus irmãos, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, nos dá um novo fôlego, um novo ânimo, forças para continuar, nos alegrar, continuar firmes e alegres, Pai, dentro daquilo que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Lucas 18, do 1 ao 8, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Diga comigo, nunca desanimar. Eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Até aqui, queridos. Amém? Amados, nesse texto, a gente vê uma parábola, esse texto é uma parábola contada por Jesus. As parábolas eram histórias, queridos, né, que usavam de alegorias, envolvendo elementos naturais, situações do cotidiano, para trazer um ensinamento. Em especial, as parábolas que Jesus contava, né, eram histórias que ele usava, usando alegorias, para ensinar verdades espirituais aos seus discípulos. Essa era a finalidade das parábolas. Amém, queridos? Com a finalidade de trazer um ensino, em especial verdades espirituais. Assim, queridos, o que a gente deve atentar para esse texto aqui, o que é que Jesus queria ensinar para os seus discípulos nessa parábola? E que serve para nós ainda nos dias de hoje. O que é que Jesus queria ensinar? Aqui logo no início da parábola, olha o que diz aí, ó, logo no versículo 1. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Aqui é o indicativo do propósito. Para que ele contou a parábola? Para mostrar para eles que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, o propósito desse texto, dessa parábola que Jesus contou, aqui fica claro, queridos, que era que os seus discípulos não desanimassem, né? E se Jesus estava alertando eles que havia um perigo de desanimar, é porque existia a possibilidade dos seus discípulos desanimarem, desistirem, não perseverar, né? E não obterem, como está na parábola também, havia possibilidade deles não obterem aquilo pelo qual eles estavam orando, porque deviam orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus está fazendo um alerta, e se tem um alerta, eu quero que você sempre preste atenção nisso, queridos. Se há um alerta, é porque existe a possibilidade. Então existe a possibilidade, como existe para nós hoje, como seus discípulos, né, de na nossa caminhada com o Senhor, desanimar, se sentir enfraquecido,
desejo de voltar atrás, desistir, não querer mais, né? Existe essa possibilidade. Amém, amados? E da gente não obter aquilo que a gente às vezes está orando, e às vezes há tanto tempo. Então existe essa possibilidade. Então, a grande questão, Jesus está ensinando com esse propósito, para que eles não desanimem. Mas a grande questão é, então, como não desanimar? A gente sabe que Jesus está querendo que eles não desanimem. Não desanime, filhos, não desanimem. Mas como, pastor, a gente faz para não desanimar? Porque quem é que já não teve aqui pensamentos, queridos? Quem é que já não teve pensamentos de desânimo? Ergue a sua mão, deixa eu ver. Eu quero... Nunca teve pensamento de desânimos? Quem é que já não teve? Quem é que já não teve pensamento aqui de desistir? De voltar atrás? De não continuar? Seja no que for, um propósito, um projeto, o que for que você está enfrentando, seja relacionamento, seja casamento, seja ministério, seja trabalho. Quem é que já não teve pensamentos que foi tomado por pensamentos de desânimo? Não estou falando que você desanimou e parou, mas que foi tomado em certo momento por pensamentos assim. Quem é que não teve? Amém, queridos? Então, pastor, como é que a gente faz para não desanimar? Primeira coisa, eu quero ler aí no versículo 3. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: me faz justiça contra o meu adversário. Primeira coisa, queridos, que eu observo nesse texto, que é ensinamento para o nosso coração. Jesus está querendo ensinar, e é um ensinamento para o nosso coração. Você quer continuar firme? Quer pegar um fôlego, não desanimar, não parar, não desistir, não retroceder? Primeira coisa, você precisa saber o que você quer. Essa viúva aqui, queridos, da parábola, ela sabia o que ela queria. E ela persistia noite e dia em pedir o que ela queria. O que ela queria? Me faz justiça contra o meu adversário. Ela sabia, queridos, o que ela queria. Então, se aquele juiz, que é tido aqui como juiz injusto, chegasse para ela parar de aborrecer, o negócio é o seguinte: eu vou te dar um dinheiro, mas para de me aborrecer. Não, eu não quero dinheiro. Eu quero que você faça justiça. Eu sei o que eu quero. O negócio é o seguinte: vamos fazer um acordo então entre você e o adversário? Vamos fazer um acordo aqui para ficar bom para ambas as partes? Vamos entrar num acordo? Não, eu não quero um acordo. Eu quero justiça. Eu quero que a justiça seja feita. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Como filho, se a gente quer permanecer firme e não desanimar, uma das coisas que é essencial, você precisa saber o que você quer. Porque às vezes vão vir certas situações, vão vir alguns presentes, entre aspas, vão vir algumas propostas, e se você não souber, não tiver convicto daquilo que você quer, queridos, você pode vir a desanimar. Então você precisa saber exatamente, você precisa ter convicção do que você quer. Da mesma forma, queridos, se quisermos não ser vencidos pelo desânimo, precisamos saber exatamente o que queremos, estarmos convictos. Sabe por quê, queridos? Eu acredito que muitos acabam na sua caminhada aí, acabam desanimando, acabam desistindo daquilo que estão buscando, daquilo que estão orando constantemente. Sabe por quê? Porque às vezes eles não têm certeza. Eles estão assim, mas às vezes titubeiam, às vezes entra na dúvida e não tem certeza se é realmente aquilo que quer, aquilo que Deus tem para a sua vida, e aquilo que Ele realmente quer e que Ele está convicto. Porque se você não tiver convicto, queridos, é algo que você não vai ter forças para continuar. Se você não tiver essa convicção no seu coração, é isso que eu quero, eu tenho certeza, é isso que Deus tem para mim, e eu não abro mão, eu não largo o osso, porque é isso que eu quero. Isso nós precisamos ter para não desistir, porque se você tiver meio em dúvida, queridos, essa é uma das coisas que vai fazer você fraquejar. Você pode vir a desanimar, você pode vir a parar, a retroceder e a desanimar, porque você não está convicto. A gente precisa estar convicto daquilo que a gente quer. Amém, queridos? Aqui fica uma dica para você. Antes de você empreender seus esforços, começar a se esforçar para alcançar aquilo, né,
aquilo que você deseja, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que você tem lutado, principalmente tem lutado em oração, antes de você começar a empreender esforços, realmente se esforçar por aquilo, você precisa saber o que você quer, porque senão você vai gastar tempo e energia e não vai chegar, amém? Principalmente em oração, saiba o que realmente você quer. Segundo lugar, queridos, como é que eu faço, pastor, para não desanimar? No versículo 3 ainda, certifique-se se o que você quer é algo justo e está alinhado com a palavra. A viúva foi, ela tinha certeza do que ela queria, ela não queria um pouquinho de dinheiro, ela não queria negociação, ela queria, me faz justiça. Segundo lugar, o que eu observo nesse texto, queridos, para que a gente não desanime e alcance, sonhos, projetos, objetivos que Deus tem para nós, certifique-se de que aquilo que você quer, que você está empreendendo seus esforços, está orando por isso, certifique-se que é algo justo, e que é algo que está alinhado com a palavra, porque eu sei que vocês sabem aqui, não precisa nem estar falando, a gente fala isso constantemente, mas não se trata da nossa vontade, o nosso querer, simplesmente os nossos desejos, mas se trata daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer, dos projetos e propósitos de Deus, dos sonhos de Deus para a nossa vida, amém? Então certifique-se que aquilo que você está pedindo, querido, é justo, e está de acordo com a palavra. Eu sempre cito um texto, eu acho que sempre é sempre mesmo, eu acho que é todo domingo. Às vezes quando eu vou até preparar um novo sermão, eu falo, mas Senhor, eu vou falar esse versículo de novo, porque é o versículo que me vem à mente. 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. Esta é a confiança que eu tenho. Esta é a confiança que eu tenho quando eu me aproximo de Deus. Se eu pedir algo que está de acordo com a vontade de Deus, eu sei que Ele está me ouvindo. E se eu sei que Ele está me ouvindo, eu tenho certeza que eu vou receber dEle. Então, querido, primeira coisa, como eu falei aqui na primeira coisa, saiba o que você quer. Segundo, se certifique que aquilo que você está empreendendo seus esforços, lutando em oração, é algo que é justo e é algo que está alinhado com a palavra. Porque se for, queridos, você não vai desanimar. Pode ter vir momentos, pensamentos, mas Deus vai te dar graça e você vai ter ânimo para continuar, porque você sabe que o que você está pedindo não é simplesmente algo da sua cabeça, do seu coração, mas está alinhado com a vontade de Deus, está alinhado com o propósito de Deus, está alinhado com o sonho de Deus. E se a gente está alinhado com Deus, queridos, não tem o que pode impedir de não acontecer, a não ser a gente mesmo. Se a gente parar, se a gente desistir, se a gente desanimar. Por isso que Jesus fala, orem sempre, não desanimem. Então certifique-se se é algo justo e se está alinhado com a palavra. Eu acredito, queridos, que tem, felizmente, muitos cristãos, muitos crentes, sem o devido entendimento, que às vezes fazem até orações que são até perigosas, pedindo para Deus, como a viúva, pedindo para Deus fazer justiça, sendo que, aquilo que ele está pedindo, se Deus realmente aplicar a justiça, talvez é ele que vai sair prejudicado. Eu não sei se você já passou por situações assim, como pastor, queridos, já teve inúmeras pessoas que me vieram fazer pedidos, pastor, eu estou com uma situação assim, eu estou com uma causa na justiça, ora por mim, pastor, para Deus me abençoar, ora para Deus dar vitória. Vou orar sim, para Deus dar vitória, para Deus te abençoar, o que é justo. Pode parecer até bobagem dizer isso, né, queridos? Mas às vezes, queridos, é triste dizer isso, às vezes eu não me lembro aqui, para dizer a verdade, eu lembro o que aconteceu, mas não me lembro ao certo o que foi. Mas de pessoas que vieram me procurar, pedindo para orar por certas situações assim, de causa na justiça, mas quando contou a causa, é algo que esse crente está precisando, meu Deus, isso aí não, onde está o coração desse camarada? Algo que não é algo justo, está querendo que Deus abençoa algo que não é justo, e por isso que eu estou falando aqui, às vezes as pessoas pensam, Senhor, me faz justiça. Se fizer justiça realmente, será que você vai ser beneficiado? Será que você está pedindo por algo que é justo? Para vocês entenderem aqui,
Deixa eu dar um exemplo aqui, entender melhor o que eu quero dizer com isso. Um exemplo, um crente que vai colocar às vezes o seu patrão, ou vai colocar a empresa que ele trabalhou na justiça, exigindo algo que às vezes não foi acordado com ele, quando ele foi empregado ou quando foi dada uma oportunidade para ele. Entendo o que eu vou dizer, queridos? Um exemplo aqui, de repente ele está numa situação muito difícil, e é essa situação que eu falei que eu já vi crentes assim. Às vezes ele está numa situação difícil, de repente ele chega numa determinada pessoa que tem uma empresa, tem um comércio, uma indústria, sei lá, e chega e pede uma oportunidade, eu estou precisando, estou desempregado. Aí a pessoa, o patrão fala para ele, tudo bem, só que hoje eu não tenho muita condição assim, eu posso você fazer um bico aqui, eu não posso te registrar agora, eu não tenho condições de te registrar, eu não vou poder te pagar muito, né? Às vezes eu preciso aí que você fique um pouquinho a mais, mas eu não tenho condições, o que eu posso fazer por você agora é isso. E ele conversa, ele explica lá, o patrão vai falar, eu posso fazer assim por você, mas eu não vou poder te registrar, eu não vou poder pagar algo a mais como eu pago para os outros. Enfim, coloca algumas questões, fica acordado algo até de boca ali. E aquela pessoa às vezes faz, aquele patrão, aquele empreendedor, faz para ajudar aquela pessoa. Não, legal, é que eu estou precisando muito, vai me ajudar muito. Aí vai lá, entra lá, trabalha, tudo. De repente, foi acordado, não foi? Ele aceitou algo assim. A pessoa está ajudando e foi claro com ele, eu não posso fazer isso agora. Se você quiser, eu posso fazer assim para te ajudar. Te ajuda? Me ajuda, vai ser bom, obrigado. Glória a Deus, ninguém está me dando uma oportunidade. Aí vai e faz, emprega a pessoa. Aí acontece, a pessoa ali fica alguns meses, de repente às vezes dá uma fraquejada no trabalho ali, e a pessoa fala, não vou poder ficar com você, infelizmente, eu te ajudei até onde pude, e dispensa aquela pessoa. Aí a pessoa, aquele crente, vai lá e põe no pau, exigindo hora extra, aí vai lá, não me registrou, trabalhei sem registro, e vai lá no Ministério de Trabalho e põe a pessoa no pau ainda, o termo que a gente fala, né? Será que é justo isso, queridos? Eu não estou falando de coisas de você pleitear por algo que são justas, coisas de direitos de trabalho, mas eu estou falando de algo de caráter da pessoa, foi combinado algo ali, e a pessoa, eu falo porque eu já vi situações assim. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer para vocês dentro disso, se quer desanimar, não quer desanimar, que você vá diante de Deus, mas se certifique que os seus pedidos, as suas orações, o que você tem pleiteado diante de Deus, é algo que é justo, é algo que está alinhado com a palavra, é algo que não fere os princípios da palavra de Deus. Porque tem pessoas que estão orando a Deus, fazendo campanha, fazendo coisas que até aborrece a Deus, são contrárias à vontade dEle. Amém, amados? Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? Infelizmente, parece que não, mas tem coisas assim. Como eu disse, já teve pessoas que me veio pedir para orar por causas, mas quando eu fui saber da causa, eu falei, meu Deus. Terceiro lugar, queridos, ainda no versículo 3. O versículo 3, a viúva fala, me faz justiça contra o meu adversário. Terceiro lugar, entenda que você tem um adversário, que luta contra você. A gente precisa entender isso, que tem um adversário, ele é o maior interessado em nos ver desanimados, o maior interessado em nos ver fora da igreja, ou dentro da igreja, mas, me perdão aqui a expressão, aquele crente que nem fede nem cheira, está dentro da igreja, mas não oferece perigo nenhum ao reino das trevas, está dentro da igreja, mas o maior interessado em ver você desanimado, infrutífero, é o inimigo das nossas almas, e a gente precisa entender que a gente tem esse inimigo, né? E esse inimigo, ele quer fazer com, queridos, que você desanime, que os planos que Deus tem para a sua vida não aconteçam, porque não se trata só de você, não se trata só de você e da sua família ser abençoado, de você chegar lá, alcançar os sonhos, alcançar os projetos, os propósitos, não é só você, projetos e sonhos que Deus colocou no seu coração, se são de Deus, se são sonhos de Deus, quando acontecer, pessoas vão ser abençoadas, famílias vão ser abençoadas, pessoas vão ser transformadas. Então o maior interessado em que você desanime do seu ministério, desanime da sua casa, desanime de lutar pela sua família, desanime de lutar pelo seu casamento, desanime de lutar pelos seus filhos, o maior interessado é o inimigo das nossas almas, porque quem vai perder é você, é o reino de Deus, né? Porque, como eu disse, não é só você, o reino de Deus vai perder também, porque Deus tem um propósito lindo na sua vida e através da sua vida, na sua família e através da sua família, queridos.
Deus tem, esse é o plano de Deus. Deus não criou ninguém para ser destruído. Deus não criou ninguém para não dar certo. Deus criou todos nós para dar certo. Todos nós fomos criados para dar certo. Como alguém disse uma vez, uma frase, eu não lembro, mas nasci para vencer, nasci para dar certo e nasci para a glória de Deus. Foi para isso que nós nascemos. Nascemos para vencer, nascemos para dar certo e nascemos para a glória de Deus. Agora o interessado é que você fique desanimado com pensamentos negativos, pensamentos de retroceder, pensamentos de voltar atrás, pensamentos de não continuar o que Deus colocou nas suas mãos, é Satanás. Entenda que você tem um inimigo e ele não vai descansar, ele quer fazer você desanimar. Ele quer fazer você desanimar. Amém, queridos? E muitas vezes a gente pode estar se entregando aí ao desânimo, porque muitas vezes a gente está lutando com o inimigo errado. A gente não entendeu quem é o nosso inimigo. E aí a gente não entendeu, a gente está lutando com o inimigo errado, com as armas erradas. Amém? O nosso adversário, queridos, o seu adversário não é o seu esposo, não é sua esposa, seu adversário não é o seu cônjuge, seu adversário não é o seu filho, não é o seu patrão, não é o seu irmão, não é o seu amigo, é alguém que você está tendo desavença, e esse não é o seu adversário. E muitas vezes nós nos pegamos desanimados, porque a gente está lutando com o adversário errado, nós estamos lutando contra as pessoas, e nós estamos usando de armas naturais, ao invés de lutar contra o verdadeiro adversário, usando das armas espirituais. E como diz lá em Efésios capítulo 6, o nosso adversário, queridos, é Satanás e seus demônios, principados e potestades, que tentam nos destruir, que muitas vezes, na brecha que nós damos, pode usar das vidas de pessoas próximas da gente, marido, esposa, filhos, ou qualquer pessoa que é próxima, principalmente as próximas, numa brecha pode usar essa pessoa para falar algo que te magoa, que te fere, que te desanima, né, que te dá vontade de desanimar, de voltar atrás. Mas lembre-se, o seu adversário não é ele, não é ela, não é essa pessoa, mas Satanás, que muitas vezes age através dessas pessoas. Com isso eu não estou dizendo que a pessoa não é o diabo, não. Mas às vezes numa brecha que ela dá, uma brecha que a gente dá, às vezes a gente dá uma brecha, empresta a língua para o diabo, às vezes a gente acaba falando algo aí que é palavras de morte, palavras de desânimo, palavras de maldição, a gente acaba falando. Então, querido, se não quer desanimar, você precisa saber quem é o seu inimigo. Mas não só quem é. Você precisa saber que essa luta você vai vencer com armas espirituais. Como eu vou só citar uns textos aqui, Efésios capítulo 6, do 10 ao 18. Gênesis 37, do 19 ao 20. É aquele texto, uma história que eu já ministrei em algumas palavras que eu ministrei aqui. Eu citei já muito essa história, Gênesis 37, a história de José. Eu não sei se vocês lembram, Deus colocou um sonho no coração de José. Foi Deus que colocou. Quando a gente vê todo o contexto, Deus colocou um sonho. Através daquele sonho, a família foi abençoada, milhares de pessoas não pereceram. Através do sonho que foi realizado. Mas vocês lembram no começo? Quando José falou dos seus sonhos, falou do que Deus tinha colocado no coração, ingenuamente falou para os seus irmãos, os irmãos tiveram inveja, os irmãos tiveram ódio, e nesse texto específico, Gênesis 37, 19 e 20, é aquele texto onde José está indo até os seus irmãos, procurando seus irmãos, os irmãos vê José de longe e falam, ó, lá vem aquele sonhador, vamos matar ele, para ver o que vai ser o sonho dele, vão acabar com ele, vão acabar com o sonho dele. Quem que é aquilo ali? Parece que dá para ver nitidamente, era Satanás, queridos, não eram os irmãos de José. Tanto é que no final de Gênesis, você vai ver, José compreendeu muito bem isso, os irmãos ficaram com medo, depois que o pai morreu, ficaram com medo de José, né, não cuidar mais deles, ou castigar eles de alguma forma. José entendendo, José espiritual como era, falou, ei, fica tranquilo, eu sei que tudo que aconteceu, Deus estava no controle, e Ele me trouxe aqui à frente de vocês, fica tranquilo, eu sei, vocês planejaram mal, mas Deus aí tornou em bem, eu sei que Deus estava no controle, e tudo aconteceu dentro do controle de Deus, para que hoje eu estivesse aqui, e a vida de muitos fosse preservada. José entendeu, e José abençoou seus irmãos, cuidou dos seus irmãos, porque ele entendeu que os inimigos não eram seus irmãos. Amém, queridos? Então entenda quem é o seu adversário. Em quarto lugar,
Entenda que as promessas de Deus para as nossas vidas, elas passam sempre por um teste. Acredito que você já deve ter ouvido até em diversas pregações que falam sobre isso já. Mas as promessas de Deus para as nossas vidas, ela passa por um teste. Que teste é esse? O teste do tempo. Passa por um teste do tempo. Olha no versículo 4. Versículo 4 de Lucas 18. Por algum tempo ele se recusou. Por algum tempo. Aquela viúva, que é uma alegoria aqui para ensinar verdades, ela estava clamando insistentemente aquele juiz, me faz justiça, mas o texto diz que por algum tempo, quanto tempo eu não sei, uma semana, um mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não sei, mas por algum tempo, aquilo não aconteceu. O que ela tanto clamava, o que ela tanto insistiu, o que ela tanto pedia, por algum tempo não aconteceu. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, queridos, isso é para nos encorajar, não desanimar e não parar. Você vai ver que grandes homens e mulheres de Deus também passaram, receberam promessas de Deus, palavra de Deus, e passaram pelo teste do tempo. Abraão recebeu uma promessa, através da sua descendência, né? Todas as nações da terra seriam abençoadas, mas Abraão não podia ter filhos, Sara não podia ter filhos, e demorou 25 anos para que o filho da promessa chegasse. Quando você vai ler em Romanos 4, você vai ver que mesmo assim Abraão não duvidou, nem foi incrédulo com relação à promessa, mas foi glorificado, mas deu glória a Deus, mas se fortaleceu dando glória a Deus, porque mesmo reconhecendo que o seu corpo ele já era velho, o ventre de Sara amortecido, mesmo assim ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação àquilo que Deus prometeu, mas demorou 25 anos, e Abraão continuou firme. O próprio José, que se tornou governador do Egito, quando ele recebe os sonhos, você vai ler lá, ele tinha 17 anos de idade. Quando se cumpriu, quando ele chegou como governador do Egito, José tinha 30 anos de idade, demorou 13 anos. Então o que eu quero dizer para você, queridos, entenda que tem um tempo para que aquilo que Deus nos prometeu, projetou, colocou no seu coração aconteça. Por que é importante? Porque principalmente, eu falo sempre isso aqui, principalmente na geração que nós estamos vivendo, né, do imediatismo, as pessoas não têm mais tempo de esperar, mas a palavra não mudou, existe um tempo, e nós precisamos aguardar em Deus esse tempo, até que aconteça. Precisamos aguardar, saber que existe um tempo, e a palavra de Deus, o que Deus prometeu, as promessas de Deus, vai passar por esse teste do tempo, assim como essa viúva, por algum tempo, o que ela estava pedindo, o que ela estava clamando, apesar dela ter certeza, apesar dela, ela tinha certeza do que ela queria, ela passou pelo teste, apesar dela persistir, teve que passar pelo teste do tempo. Amém, amados? A gente vê isso na palavra. Em quinto lugar, o verso 6 e o verso 8. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto, do 6 ao 8. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Em quinto lugar, eu quero que você observe aqui, esse texto nos fala sobre o contraste dos dois juízes. Apesar de ser uma parábola que Jesus está usando para ensinar verdades espirituais, o que Jesus está mostrando aqui é um contraste de um juiz que é injusto, e mesmo assim atendeu ao pedido da viúva, com o nosso Deus, que não é injusto, Ele é um juiz justo. E Ele está dizendo, se esse juiz, que é injusto, atendeu ao pedido da viúva, quanto mais Deus, o justo juiz, não vai fazer justiça aos seus escolhidos que estão clamando a Ele noite e dia, eu te digo, vai fazer depressa, não vai continuar fazendo esperar. Amém, querido? Então entenda esse contraste, o juiz da parábola era injusto, e ainda assim fez injustiça, apesar de tanto a viúva aborrecer. E aí quanto mais o nosso Deus, que é justo, vai fazer o que é justo aos seus filhos, que clamam a Ele insistentemente, de acordo com a sua palavra.
Amém? Eu quero que você leia um texto comigo, Mateus 7:11. Mateus 7:11. Diz assim: se vocês, apesar de serem maus, está falando para a gente, se nós, apesar de sermos maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, queridos, Deus está nos encorajando, amados, nós que somos maus, nós que somos aí falhos, errantes, se a gente dá coisas boas aos nossos filhos, se o seu filho ficar ali persistindo e pedindo, pai e tal, me dá, a gente que é mal, a gente sabe dar o que é bom, e a gente, dá para os nossos filhos, aí ele está falando, quanto mais o Pai que está nos céus, dará coisas boas aos seus filhos que lhe pedirem. Então é um contraste aí, se a gente sendo mal, a gente às vezes, de tanto o filho pedir ali, o filho pedindo, insistindo, a gente vendo a necessidade, a gente abençoa os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, queridos, que está nos céus. Você acha que Ele não vai dar aquilo que a gente está pedindo para Ele, de acordo com a sua palavra, alinhado com a tua palavra? Vai acontecer. E em último lugar, enquanto eu vou pedir para o Ministério de Louvor se preparar, nós vamos tocar a segunda canção. Eu quero encerrar com a segunda canção que nós cantamos aqui no louvor, o versículo 1 e o verso 7, para a gente encerrar, eu quero que você preste muita atenção nisso, verso 1 e verso 7, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, e nunca desanimar. Em último lugar, não sei se eu posso dizer aqui que é o principal, olha aqui, queridos, nós estamos encerrando, para mostrar que eles deviam orar sempre, e nunca desanimar. E no versículo 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, estão clamando a Ele dia e noite, clamam a Ele dia e noite. No versículo 1 que nós lemos, fala, orem sempre. Lá em Tessalonicenses, se eu não me engano, fala, orem sem cessar, não cessem de orar. Então, em último lugar, queridos, para a gente não desanimar, para a gente não parar, nós precisamos perseverar em oração. Se estamos continuamente, persevere, não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de orar, porque é isso que vai fazer com que você continue firme sem desanimar. Não cesse de orar. Eu disse que nós ouvimos isso aqui no Tadel, nós ouvimos isso aqui um pouquinho, acho que a Tati falou algo sobre isso. Queridos, não cesse de orar. Só que agora você pode me dizer assim, mas pastor, como é que eu faço? Eu entendo isso. Como é que eu faço para perseverar em oração? Como é que eu faço para perseverar? Porque, responde algo para mim, porque muitas vezes as pessoas não perseveram na oração? Por quê, queridos? Porque muitas vezes as pessoas não perseveram na oração. Por que você acha? Participe comigo. Porque muitas vezes as pessoas deixam de orar e não perseveram. Está demorando a acontecer, está demorando a receber. Que mais? Porque muitas vezes as pessoas não perseveram. Porque fala assim, o segredo aqui, no começo da parábola, ensinando que eles deviam orar sempre um segredo para não desanimar. E por que muitas vezes a gente desanima e deixa de orar? Por quê, queridos? Porque muitas vezes paramos de orar. Porque muitas vezes você para de orar por esse desejo, pelo seu filho, pelo seu casamento,
pelas suas finanças, pela sua cura. Tem uma palavra, quero ver se eu ouço de vocês aí. Por que muitas vezes a gente deixa de orar? É algo simples. Por quê? Sabe por que muitas vezes a gente deixa de orar? Porque a gente para de acreditar. E se a gente não acredita que vai acontecer, para que a gente ora? Se a gente não está acreditando que Deus vai fazer aquilo, a gente para de orar. Agora, se você está acreditando, você continua orando e orando e orando, porque eu acredito, vai acontecer. Tudo está mostrando ao contrário, mas vai acontecer. Pessoas estão dizendo que não vai, mas você acredita e você continua orando. Por que você continua orando ainda? Porque eu creio. Eu creio na palavra do meu Deus. Eu creio na promessa dele. Eu creio que o que ele falou vai acontecer. Eu creio que Deus é fiel. Apesar de mim, Deus é fiel. E eu creio que o que ele me prometeu, ele é fiel para cumprir e vai acontecer. Eu creio que a promessa dele não falha. E eu creio que vai acontecer isso na minha vida. Eu creio, e por isso eu continuo pedindo, e insistindo, e pedindo, e pedindo. E eu creio, por quê? Porque primeiro, está de acordo com a vontade dele. Eu não estou pedindo algo fora. Está alinhado com a vontade dele. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que ele tem para mim. Então eu continuo orando, e eu não desisto, até acontecer. Porque eu acredito. Eu acredito, vai acontecer. Olha um texto comigo. Marcos capítulo 11, coloca para mim, Marcos 11, do 22 ao 24. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade eu lhes digo, que se alguém disser a este monte, a importância até da gente declarar a palavra, é importante declarar, mas a gente só declara se a gente está crendo. Se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar no seu coração. Eu preciso crer, não é aqui, não é a razão. Eu preciso crer no coração. Eu não duvido, no meu coração eu creio. E porque eu creio, eu declaro. Mas crer que acontecerá aquilo que está dizendo, constantemente em oração, constantemente declarando. Eu creio que o que eu estou declarando, o que eu estou profetizando, alinhado com a vontade de Deus, eu tenho certeza que é isso. Eu creio que vai acontecer. Mas crer que acontecerá o que diz: assim lhe será feito. Assim lhe será feito. Oh Deus maravilhoso, vai acontecer. Não são palavras simplesmente aqui, palavras positivas, palavras de autoajuda, mas se é a palavra que está de acordo com a vontade de Deus, e você crê no coração, você se alimenta e você declara com a boca, de algum tempo, não sei que tempo, como diz aqui, passado algum tempo, vai acontecer. Vai acontecer, querido, toma posse disso. Vai acontecer. Vai acontecer. Toma posse daquilo, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Nosso Deus é fiel e Ele não mente. Se está na sua palavra, Ele te prometeu. Se você crer no coração, não desistir, alimenta a sua fé através da palavra, queridos. Alimenta a sua fé através das promessas. Declara com a sua boca, mesmo que tudo diz que não, mesmo que todos digam que não, creia, declare, porque vai acontecer, vai surgir, vai nascer, vai acontecer, vai ser gerado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Pai de amor, aqui eu ministrei, declarei a palavra do Senhor aos meus irmãos, mas o Senhor sabe também o quanto eu preciso ouvir e me alimentar disso. Mas nós não vivemos por sentimentos, e nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós, como filhos do Senhor, vivemos com base no que diz a Tua palavra.
E é com base nela que nós declaramos que os sonhos e projetos que o Senhor colocou no nosso coração, para a glória do Teu santo nome, vão acontecer. Nós não vamos desanimar, nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, nós não vamos desistir, nós vamos prevalecer, nós vamos avançar na força do Senhor, pela graça do Senhor, no poder do Senhor. Nós vamos avançar como igreja, nós vamos avançar como família, nós vamos viver o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós declaramos isso, nós declaramos para que o inferno ouça, para que Satanás e seus demônios ouçam: nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós não vamos retroceder. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Estenda suas mãos assim. Deixa eu despedir vocês, queridos. Deu para tomar um fôlego? Para você continuar? A gente precisa constantemente estar tomando esse fôlego. É aqui, é no live, é no discipulado, é na conversa com o irmão. A gente precisa constantemente. Não é um dia que a gente toma o fôlego e vai até o final da jornada, mas é constantemente, queridos. E olha aqui para o pastor, deixa eu terminar dizendo algo para vocês. Olha aqui, não se sinta pequeno, se sinta um fracote, porque às vezes você é atingido por pensamentos de desânimos. Todos nós somos. A grande diferença é o que você vai fazer com eles. Você vai dar vazão para eles, ou você vai se fortalecer em Deus e vai continuar a sua jornada? Nós, como diz lá em Hebreus, nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que avançam e vivem aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Dá mais uma forte salva de palmas ao nosso Senhor, queridos.